O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós católicos, com muita alegria, celebramos o dia da apresentação de Nossa Senhora. O que significa isso para nós? Ali no ano de 543, foi inaugurada uma igreja dedicada a Santa Maria a Nova, bem ali nas proximidades do Templo de Jerusalém. Lá no Oriente, inspirados por Deus, os orientais chegaram à seguinte conclusão: que nesta mesma igreja, Nossa Senhora, ainda no tempo da sua infância, ela, movida pela ação do Espírito Santo, que a encheu de graça desde a sua Imaculada Conceição, Nossa Senhora foi lá e se consagrou inteiramente a Deus. Que coisa maravilhosa! Isso aqui, meus irmãos, é algo que é específico da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Igreja Católica. Isso você não vai encontrar em outra religião ou até mesmo por parte dos nossos irmãos protestantes, evangélicos e tudo mais. Eles nunca vão falar uma coisa dessa. Mas isso é, como eu disse, específico da Igreja Apostólica, da Igreja dos Apóstolos. Nossa Senhora, em um determinado dia da vida dela, ela se consagrou inteiramente a Deus, em vista de tudo aquilo que iria acontecer. A realização das promessas do Antigo Testamento. Uma virgem dará à luz a um filho, como diz Isaías lá no capítulo 7. Tudo se voltava para isso. O Salvador viria no meio de nós para nos salvar. Lembremos do que o anjo falou para Nossa Senhora, que ela seria a mãe do Salvador, que o seu reino não teria fim, que o filho que ela ia gerar seria chamado de Jesus. Isso aqui está no Evangelho de São Lucas, mas em São Mateus vai dizer que o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus está
conosco. Apesar de nós termos pisado na bola, de nós termos errado, Deus mesmo assim se coloca no meio de nós para nos salvar. Diante de tudo isso, ela, a pura, a santa, aquela que geraria o Salvador do mundo na carne, ela que seria virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Ela que foi gerada sem o pecado original. Ela que seria a mãe de Deus, a Theotokos, a mãe de Deus. Ela que iria ser assunta ao céu em corpo e alma. Ela que quando Jesus estava na cruz, ele disse para João, João, eis aí a tua mãe. E olhando para ela, disse, mulher, eis aí o teu filho. Entregando a João essa filiação. Olha, João, ela é sua mãe também. Além de ser minha mãe, ela também é sua mãe, João. E ali diz que João levou-a para casa e João representaria toda a igreja, todos os filhos de nosso Senhor, todos os filhos de Deus passariam a ser também filhos dela. Que coisa maravilhosa! Em vista de tudo isso, daquela espada que iria transpassar o coração dela, como disse Simeão lá no templo de Jerusalém, dizendo simplesmente para ela que aquela criança que estava ali, naquele momento que estava sendo apresentada também a Deus, aquela criança seria motivo de divisão e uma espada transpassaria o coração dela. E Nossa Senhora foi entender isso no dia que ela viu Jesus na cruz sofrendo. Em vista de tudo isso, meus irmãos, olhando para a Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa Mãe, ela fez esse ato de entrega, de consagração. Eu sou inteiramente de Deus. Inteiramente de Deus. Você entende o que significa a festa de hoje? Cada dia, quando nós vamos tendo a compreensão daquilo que o Espírito Santo vai iluminando a igreja referente a Nossa Senhora, o nosso amor a ela cresce e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo cada vez mais. É por isso que no Evangelho de hoje, às vezes dá uma impressão que Nossa Senhora estava sendo rejeitada por Jesus, quando aquela pessoa lá no meio da multidão diz, olha, a sua mãe e os seus irmãos estão aí. Aqui eu vou abrir um parêntese, porque nos tempos de hoje a gente tem que explicar tudo. Quando fala os irmãos de Jesus estão aí fora, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, esse irmão são os parentes mais próximos. Para o judeu não existia esse negócio de primos. Isso mesmo, é. Para os judeus, desculpa, para os judeus não existia essa questão de primos como nós temos hoje. Para eles todos eram irmãos. Então, os irmãos, os teus irmãos estão chegando aí, mas eram os irmãos, eram os primos de Jesus, porque isso, graças a Deus, para nós católicos, é bem claro, Maria não teve outros filhos. Somente Jesus, somente o Filho de Deus. Então, fecho parênteses, voltemos ao que eu estava dizendo.
Então alguém ali no meio da multidão diz, olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Dá a impressão, como eu disse antes, que Jesus estava como que rejeitando ela. Não, Jesus estava exaltando ela. Jesus estava mostrando para eles. Aí ele aponta para os discípulos e diz, olha, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque ela fez a vontade por inteiro. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando o anjo Gabriel apareceu para ela fez a vontade de Deus em tudo. Como a Igreja Católica ensina, ela que foi concebida sem pecado, significa que em Nossa Senhora, em nenhum momento da vida dela, em nenhum momento, passou na inteligência dela, no coração dela, qualquer tipo de consentimento em relação ao pecado. O contrário de Eva, que acabou desobedecendo. Mas Nossa Senhora, em nenhum momento, nenhum pecado grande, nenhum pecado pequeno, nenhum pecado mortal, nenhum pecado venial. Isso significa essa plenitude da vontade de Deus. Não é somente ali naquele momento que Nossa Senhora disse, tá bom, eu aceito ser a mãe do meu Salvador. É muito mais amplo. É 100% vontade de Deus. 100% vontade de Deus. Nós não, nós dizemos que nós vamos fazer a vontade de Deus, mas quantas vezes nós fazemos as nossas vontades? Porque a nossa natureza é enfraquecida. A nossa inteligência ficou obscurecida com o pecado original. Então, quantas vezes nós dizemos, não, eu vou fazer a vontade de Deus, de repente nós já estamos fazendo a nossa vontade. Nossa Senhora não. Ela fez a vontade de Deus plenamente. Em nenhum momento, eu quero repetir isso para você, para que fique bem claro, em nenhum momento da vida de Nossa Senhora passou sequer um momentozinho que ela não tenha feito a vontade de Deus, por pequeno que seja, ela sempre fez a vontade de Deus. E é diante disso que hoje, com alegria, eu digo mais uma vez, nós celebramos o dia em que ela, já na infância, ela vai e se consagra, se entrega inteiramente a Deus diante de tudo que iria acontecer com o nascimento do seu filho e a salvação que viria sobre todos nós. Olhando para Nossa Senhora, que se apresenta a Deus, que se consagra inteiramente a Deus, o que é que isso traz para nós? A mesma coisa, meus irmãos. Embora nós não sejamos como ela, mas desejemos no fundo do nosso coração ser como ela, vamos nos consagrar também a Nossa Senhora. Vamos nos consagrar a Deus, falando de forma mais profunda, por meio de Nossa Senhora. Vamos imitá-la. Já que nós, na nossa infância, nós não tivemos essa capacidade, essa abertura, mas pelo menos agora, hoje é um dia em que os pais
devem apresentar os seus filhos a Deus por meio também de Nossa Senhora, consagrando. Nos apresentemos e peçamos a Nossa Senhora: ó minha mãe, eu também me apresento a Deus, me consagro inteiramente a Ele, como a senhora se consagrou, porque eu quero ser todo, inteiramente de Deus. Mas como eu tenho as minhas fraquezas, e por mais que eu quisesse, eu não vou conseguir. Com o teu auxílio, mãe, hoje também me apresento. Apresento a minha família, os meus, tudo, as pessoas que eu conheço. Me apresento e entrego todos eles nas mãos de Deus, porque eu quero ser inteiramente de Deus, viver somente para Deus, que os meus pensamentos estejam voltados inteiramente para Deus e que eu viva somente para Deus. Foi assim, meus irmãos, que Nossa Senhora viveu. Ela só viveu para Deus, ela só pensava em Deus, vivia para Ele. E nós precisamos viver para Ele, principalmente neste mundo onde as pessoas estão dando as costas para Deus e não querem saber de Deus. Tem pessoas que se sentem ofendidas se nós dissermos para elas que elas são de Deus. Elas se sentem ofendidas. Talvez você tenha até encontrado pessoas assim. Me desculpe, quanta ignorância. Os homens querendo e se achando até superiores a Deus, levado pela tentação, porque isso não vem de Deus, claro que isso vem do inferno, manipulados por Satanás, que abandonou a Deus por definitivo, hoje vivem nessa questão de não quererem saber de Deus e fazem cada tipo de consagração em terreiros, em outros lugares. Mas nós não. Nós somos inteiramente de Deus. Pelo batismo, nós nos tornamos inteiramente de Deus. E junto com Nossa Senhora, que se consagrou, se entregou, ela, a cheia de graça, nós nos voltamos também a Deus por meio dela e nos entregamos a nosso Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Nesses tempos sombrios, nesses tempos de trevas, nesse tempo de desobediência, nesse tempo de apostasia, nesse tempo de divisões e mais divisões, nesse tempo onde parece que o império de Satanás está crescendo. E eu estou dizendo parece. Nós não temos outra coisa a fazer senão dizer: Senhor, eu quero e preciso ser inteiramente teu e somente teu. E eu faço isso por meio daquela que é tão amada por ti. Nossa Senhora, a tua mãe, Jesus, e nossa mãe, a filha do Pai e a esposa do Espírito Santo. Que Deus nos ajude no dia de hoje, na nossa fidelidade, na nossa entrega, na nossa apresentação
diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.